Bom, pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui, tá? As apresentações e vamos dar sequência ao webinar. Eu acredito que já tenha entrado a maioria das pessoas. Bom, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana, sou a responsável técnica da empresa Celler Biotecnologia. Eu sou biomédica e especialista em análises clínicas. A minha função aqui hoje é apresentar para vocês a doutora Carolina Ali, que é uma médica infectologista e professora na Escola de Medicina da UFOP. Ela vai falar para a gente um pouco sobre os testes rápidos IgM e IgG juntos, por que a Celler Biotecnologia escolheu utilizar esse teste, né, como diagnóstico, como auxílio diagnóstico da Covid-19. E a doutora Carolina, ela faz parte de um grupo de médicos que vem desenvolvendo estudos de campo utilizando esses testes. Então, ela vai relatar um pouco sobre as experiências e resultados que ela obteve e todo o conhecimento, né, de estudos científicos a respeito do uso do nosso teste, tá bom? Então, eu já vou passar a palavra aqui para ela. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos. Eu vou agradecer à Celler o convite. Né? Muito importante a gente abordar esse tema, né, que tem sido muito polêmico e a gente vê que as pessoas estão persistindo em alguns conceitos errados, né? Vou agradecer ao Breno, ao doutor Breno, né, uma figura ilustre aí que nos ajuda muito aí nessa construção do conhecimento, né, e a Mariana, moderadora aí hoje, então, agradecer muito à Celler aí essa participação aqui hoje. Bom, então eu sou Carolina, né, eu sou médica, eu sou infectologista, eu sou professora auxiliar da Universidade Federal de Ouro Preto e sou consultora de alguns serviços da rede pública e privada, né, então, tenho trabalhado aí com alguns protocolos mesmo, de construção de protocolos, né, nesse conhecimento aí, adquirindo dia a dia o conhecimento do Covid, que é o que a gente fala, né, que é construir um carro, o carro andando e a gente vai construindo, então a gente vai obtendo conhecimento ao longo do decorrer da pandemia. Né, e a gente já tirou algumas conclusões aí, é justamente isso que eu queria mostrar para vocês, né, a gente está começando, nós já estamos desenvolvendo alguns trabalhos de campo, utilizando o teste, então a gente já tem alguma experiência acumulada aí para trazer para vocês, certo? Certo. Cristiano, você colocar na apresentação, eu coloco. Isso, joia, beleza. Bom, então, né, a Mariana já começou a falar, né, só para a gente especificar melhor, os objetivos dessa conversa nossa hoje é desmistificar a questão do IgM e do IgG, né, apresentar os fluxogramas de utilização do teste de anticorpo para pacientes sintomáticos e para pacientes assintomáticos, esclarecer um pouquinho a importância dos anticorpos neutralizantes, vocês vão entender do que eu estou falando mais à frente, e apresentar as validações científicas independentes do teste da Celler. Bom, então, só para contextualizar, né, todos, acho que COVID dispensa apresentações, mas para deixar bem claro, né, que SARS-CoV-2 é o nome, né, do vírus, é o nome do novo coronavírus, também que é outro sinônimo, e COVID-19 seria o nome da doença causada por esse vírus. Então, nós temos aqui, né, um painel de controle da Johns Hopkins University, né, onde a gente tem já confirmados 7, quase 8 milhões de casos no mundo inteiro, né, sendo que nos Estados Unidos ele lidera o ranking aí de número de casos confirmados, com 2 milhões de casos, o Brasil segue em segundo lugar, com 867 mil casos, com relação ao número de mortes, nós temos no mundo inteiro 434 mil casos, né, e o Brasil também segue aí no ranking, no segundo lugar de número absoluto de casos. Esses dados foram atualizados hoje, ainda há pouco, né, como todos sabemos, isso aí tem sido atualizado em tempo real. Bom, então, no dia de 8 de dezembro,
foi identificado o primeiro caso de Covid na China, né, mas só foi comunicado às autoridades no dia 31 de dezembro do ano passado, e nos primeiros estudos, né, da província de Wuhan, que foi onde surgiram os primeiros casos, os sintomas mais identificados, né, da Covid-19 foram, em primeiro lugar, febre, seguido de fadiga, cansaço, tosse seca, anorexia, mialgia, dispneia e produção de escarro, né. Em estudos posteriores, a gente observou que a febre não é tão comum assim quanto se imaginava. Provavelmente, nesse primeiro estudo, a febre surgiu aqui como o sintoma mais comum, porque deve ter sido a partir dessa definição de caso, né, que eles começaram a trabalhar em cima lá na província de Wuhan. Mas isso que a gente tem visto na prática, que febre não é um sintoma tão comum assim, que talvez a tosse seja um dos sintomas mais comuns, né. Em seguida, também veio à tona a notícia de que perda do paladar e do olfato seria um sintoma comum na infecção, né? E a gente sabe que menos de 10% das pessoas podem apresentar diarreia, vômito, conjuntivite, alterações na pele de diversas formas, e entre outros sinais e sintomas, né? Mas então a gente ainda está aprendendo a identificar, pelo quadro clínico, aqueles indivíduos que são casos suspeitos da Covid. E nós temos também um outro dado importante, que possivelmente até 88% dos infectados sejam assintomáticos. Isso varia muito com os estudos, a gente tem estudos que variam de 30% até no máximo 88%. E a gente, a compreensão do papel da transmissão do vírus por esses assintomáticos ainda está sendo elucidada, né? A gente tem conclusões recentes da OMS que mostram que talvez não sejam tão importante assim a transmissão pelos assintomáticos, mas, de qualquer forma, a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas, porque são potencialmente transmissores. E, por causa dessa percentagem alta dos assintomáticos, que é importantíssimo a gente fazer uma avaliação sorológica desses indivíduos, para compreender melhor a circulação do vírus no nosso meio, né? Então, aqui a gente tem algumas referências aí mostrando o papel, a percentagem de assintomáticos na sociedade. E aí, com relação ao diagnóstico, quais são as ferramentas que a gente tem, né? Nós temos aí o teste para identificar o RNA viral, né, que seria o PCR, reação cadeia de polimerase, né, a gente fala SWAB, porque o SWAB é a técnica, então toda vez que eu estiver falando de PCR, SWAB, ou teste molecular, eu estou me referindo a esse teste, né, que é atualmente o padrão ouro, para a identificação da presença do SARS-CoV-2, né, é um exame extremamente incômodo, é um exame que tem seus problemas, como a gente vai discutir um pouquinho, e um dos problemas, né, que não é muito citado, mas que a coleta pode gerar aerossol, então coloca em risco o profissional, aquele ambiente, né, e nós temos, por outro lado, os testes rápidos, né, nós temos os testes rápidos sorológicos, né, temos também o teste rápido que identifica antígeno, mas ele não é muito comum ainda no nosso meio. Então, quando a gente estiver falando de teste rápido, nós vamos estar falando de teste sorológico, tá? Pela técnica de imunocromatografia, né, que a gente consegue visualizar uma barrinha corada no teste, né, tal qual aí um teste de gravidez ou vários outros testes rápidos que a gente conhece. Existem outras técnicas de exames sorológicos, né, que geralmente precisam de uma estrutura de laboratório mais complexa, né. Então, com relação ao PCR, né, o RNA, a identificação do RNA viral, como eu falei, ele é ainda o padrão ouro para a identificação da COVID, principalmente na fase aguda, né? Ele é um teste que a técnica, ela é muito sensível e específica. Entretanto, quando a gente coloca isso na prática clínica, a gente vai ver que a sensibilidade desse teste depende muito do espécime em que eu estou realizando esse exame, né? Então,
um dos principais, alguns estudos já mostraram que no lavado broncoalveolar, essa sensibilidade ela pode ser de 93%. No escarro, 72%. Mas nos espécimes que a gente utiliza com mais, de uma forma mais corriqueira, que seria a secreção orofaringe e a secreção nasal, a sensibilidade é mais baixa, né? Na de orofaringe seria de 32%, e na secreção nasal a sensibilidade não está bem estabelecida, né? Porque esse exame aqui, esse estudo aqui, ele foi um estudo para esse espécime aqui, ele tinha um N muito pequeno, né? Então foram só observadas 8 indivíduos, então a sensibilidade a gente acredita que seja em torno de 63%. O PCR tem outros problemas também, né? Talvez a repetição seriada desse exame, ele trouxesse mais benefício para a gente, mas ele é um exame que ainda é caro, né? A gente sabe, por utilização de PCR para diagnóstico de outras doenças, que ele não é um exame tão barato assim. E nós temos outro problema, que é a persistência do PCR positivo nas vias respiratórias, sem que isso signifique transmissibilidade, potencial de transmissibilidade, né? O PCR, ele identifica fragmentos do vírus, não necessariamente vírus viável, e foi justamente o que esse primeiro estudo aqui, dos 12 primeiros casos identificados nos Estados Unidos, mostrou para a gente, né? Aqui nós temos 12 pacientes e eles foram acompanhados com realização de PCR diário, né? Então, a gente vê aqui na cruzinha, para cada paciente, a gente tem essa descrição aqui do período que o PCR persistiu positivo, o período que foi feito o isolamento, os que precisaram de hospitalização aqui em amarelo, o período em que eles ficaram hospitalizados, né? Bom, então o que a gente tem, né, aqui seriam os primeiros dias de acompanhamento, né, então o que a gente tem que nos primeiros dias de acompanhamento o PCR ficou positivo, mas a duração do PCR positivo no indivíduo, ela variou muito, desde poucos dias até aqui, olha, 37, em torno de 37 dias, né, então, a gente sabe que esse exame ele não é um exame bom para mostrar que esse vírus é viável e transmissível. Então, ele não é um bom exame para a gente fazer, por exemplo, um controle de cura. Aqui é um outro estudo que foi realizado pelo CDC nos Estados Unidos, que ele observou uma questão importante, né, dos indivíduos que tinham PCR positivo, quantos que tiveram cultura viral positiva da secreção das suas vias aéreas, e por quanto tempo, até que período que essa cultura, ela era positivava, né, ela era viável. Então, observou-se que depois de 9 dias de início do sintoma, nenhum dos indivíduos apresentou mais cultura positiva, né? Então, aqui a gente tem a realização, o número 2 aqui são os indivíduos que tiveram cultura positiva, o número 1, os que tiveram cultura negativa, né, entre 14 indivíduos, a gente acompanha aqui. Então, eles positivaram cultura até, no máximo, 9 dias. Isso foi justamente o que permitiu ao CDC nos Estados Unidos, e o Brasil copiou, o Ministério da Saúde copiou essas informações, da gente seguir, no mínimo, 8 dias de isolamento para aquele indivíduo sintomático, né? Desculpa, eu falei 8, não, seguir no mínimo 10 dias de isolamento, a gente está dando uma margem aqui, se a cultura ela foi positiva até o 9º dia nesses 2 indivíduos, teoricamente, com mais de 10 dias de isolamento, esse indivíduo não estaria mais transmitindo o vírus, tá? Então, o conceito que a gente tem utilizado hoje. Bom, então, com relação especificamente à questão, né, dos anticorpos IgM e IgG, né? O que a gente tem? A gente tem que os testes rápidos, né, eles são, eu acho que nem precisa destacar essa importância, né, e a utilização que a gente tem dos testes rápidos aí no nosso meio, né, são testes de execução muito fácil, o resultado é rápido, em torno de 20 minutos a gente já tem um resultado, então a gente já consegue tomar uma decisão ali em poucos minutos, ele não necessita de uma estrutura laboratorial complexa, né, ele pode ser executado
por profissionais, qualquer profissional de nível superior, e pode ser executado também por profissionais de nível técnico, desde que com supervisão de um profissional de nível superior, né? E o que a gente tem é que os testes rápidos de anticorpos IgM-IgG, eles podem nos ajudar, inclusive, no diagnóstico da fase aguda, né? Talvez essa seja uma das informações mais novas aí que eu estou trazendo para as pessoas, né? Isso porque a gente sabe que os anticorpos, eles vão, desde que eu contraio a infecção, esses anticorpos, eles vão aumentar gradativamente, né? E ele pode já ser positivo nos primeiros dias do início dos sintomas. Geralmente, ele é positivo para todos ou quase todos os indivíduos após o 15º dia de sintoma, mas já nos primeiros dias ele pode sim ser positivo. Então, para os pacientes sintomáticos suspeitos, em que, porventura, eu não consiga fazer o PCR, eu observar a soroconversão desses anticorpos é extremamente interessante. O que eu estou chamando de soroconversão? Aquela situação em que eu faço um primeiro exame e ele vem negativo, né? Depois de certo tempo eu repito e esse exame se torna positivo. Isso é a soroconversão. Bom, então a gente tem aqui, né, um dado muito interessante, que o IgG para a Covid-19, ele positiva simultaneamente ao anticorpo IgM, né? Esses dados aqui foram do Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, uma revista muito conceituada, que mostrou que aqui em torno do 5º dia, né, a gente já tem a positividade do IgG juntamente com o IgM, tá? É claro, aqui nós vamos respeitar a escala desse diagrama, né? Então, o IgM, ele aumenta muito menos do que o IgG, e talvez por isso que essa identificação do IgG seja mais óbvia, seja mais fácil pelos testes, tá? Mas a gente observa aí que os dois podem positivar simultaneamente. E outra coisa, o IgM, ele pode durar por um tempo prolongado, diferente do conceito que as pessoas têm para a maioria das outras infecções, que o IgM teria uma duração mais curta, né? Então, se a gente está chamando de fase aguda, eu falei lá no primeiro slide que a transmissibilidade acontece aí nos primeiros 8 dias, né? 10 dias aí com uma margem de segurança. O IgM, ele não me serve para mostrar fase aguda da infecção. Bom, a gente tem um outro estudo aqui também, da International Journal of Infectious Disease, que mostra mais ou menos a mesma coisa. Aqui, em quadradinho, a gente tem o IgM, em triângulo, a gente tem o IgG, e em vermelho, a gente tem o PCR, né? Mostrando que eles podem positivar já nos primeiros dias de sintoma, aqui de 0 a 5 dias, certo? Desse lado, eu vou ter a taxa de detecção, ou seja, em 100% desses indivíduos, o meu IgG vai ser positivo. Em mais ou menos 50% desses indivíduos, eu vou ter aqui o IgM e o IgG juntos, tá? Então, numa minoria, eu vou ter só o IgM positivo, tá? E aí é interessante observar que nem sempre o IgM positiva também. Eu vou ter uma percentagem de pessoas que vão ter testes IgM negativos, tá? Nos primeiros dias aí. Aqui é um outro estudo também mostrando, mais uma vez, que o IgM, né, aqui também dias de início de sintomas, né, que o IgM pode positivar junto com o IgG, tá? E aqui, de uma forma interessante, eu tenho que essa curva amarela, ela me mostra os dois, o IgM juntamente com o IgG, né, que é justamente o que o teste da Seller identifica, né, as duas frações concomitantes. Bom, aqui foi um outro estudo também mostrando, foram avaliados 48 pacientes com PCR positivo, né, e nesse estudo foi observado que com menos de 5 dias, a gente tinha IgM positivo em 1 de 30 das 30 observações, somente 1 tinha o IgM positivo, enquanto do IgG, 3 em 30
tinha um IgG positivo, certo? De 5 a 10 dias também, o IgG continua sendo mais frequente do que o IgM, né? E, da mesma forma, maior do que de 10 a 21 dias, o IgG também seria mais relevante do que o IgM. Bom, então, com relação ao IgM e IgG, a gente pode já tirar algumas conclusões, né? Que essa visão clássica que a gente tem, que IgM significa fase aguda da doença e que IgG é uma fase tardia, isso não é válido para a COVID. Isso pode ser válido para vários outros modelos de doenças infecciosas, né? Mas para a COVID a gente não pode utilizar esse conceito, né? O IgG, ele pode ser detectado simultaneamente ou até antes que o IgM, né? O IgM nem sempre é detectado, e quando ele é detectado, quando ele está presente, ele pode permanecer positivo por mais que 30 dias, né? Assim, a gente entende que o IgM não é um marcador confiável de fase aguda, né? E para o SARS-CoV-2, né, considerando isso tudo que eu falei, a identificação combinada do IgM e IgG tem muito mais vantagens, ele vai aumentar a sensibilidade global desse teste. Eu estou somando essas duas frações, uma vez que não tem benefício de eu diferenciar se é um IgM ou um IgG, eu somar essas duas frações é extremamente interessante para um teste diagnóstico, né? E aí a gente começa a ver como que essas informações têm sido utilizadas, estão impregnadas na cabeça das pessoas e têm sido utilizadas de uma forma errada por grandes empresas, inclusive pela mídia, né? Aqui é um print do Jornal Nacional, da Rede Globo, do dia 13 de junho, onde eles trazem essa definição errada de que anticorpos IgM identifica que a pessoa está infectada, e que anticorpos IgG mostra que a pessoa já teve contato com o vírus. Isso não é verdade, a gente não pode concluir isso baseado nesses estudos sorológicos do COVID. A gente tem visto que várias empresas têm realizado testes até de forma compulsória dos seus funcionários, e aí, quando o teste vem IgM, eles afastam o profissional. Quando o teste vem IgG, eles permitem que esse indivíduo continue trabalhando, né? Isso é uma falácia, a gente não pode seguir esses conceitos, porque a gente pode estar aumentando a transmissibilidade desse vírus e agindo de forma completamente errada, né? Então, só aqui para reforçar essas conclusões iniciais sobre o IgM e o IgG, né? Para o SARS-CoV-2, a identificação combinada do IgM e do IgG, sem fazer essa diferenciação, ela aumenta a sensibilidade global, sem prejudicar a interpretação clínica. A identificação combinada de IgM e IgG evita erros da interpretação clínica, né? E o falso imunizado, que seria aquele indivíduo que tem um IgG positivo e um IgM negativo, ele é um problema para a disseminação da doença. Eu não posso concluir que o indivíduo com esse perfil, ele esteja imunizado. Bom, aqui tem as primeiras referências que foram utilizadas, estão todas aqui. Eu faço questão de falar que são referências de revistas conceituadas e que são todas gratuitas. Então, para acesso, liberado, caso vocês queiram ler e tirar aí as próprias conclusões de vocês, tá? Bom, então, baseado nisso que eu falei, a Celler propõe um fluxograma de utilização desses testes, né? Que são fluxogramas bem racionais mesmo, né? Eles utilizam aí, junto com essa interpretação clínica que a gente vai dar para os testes, né? Alguns detalhes aqui, né? É sempre interessante a gente fazer a interpretação junto de um profissional que esteja capacitado, né, um médico que tenha conhecimento justamente para a gente associar o quadro clínico desse indivíduo com os nossos achados laboratoriais. Então, inicialmente, para um paciente sintomático que eu vou realizar os testes, que seria o nosso caso suspeito, o que a gente vai tentar fazer? Nós vamos sempre tentar fazer o PCR, já que é o padrão ouro, né? O PCR sendo positivo, a gente vai confirmar, né, a infecção.
E não posso confirmar, lembrando, eu não posso confirmar que esse indivíduo, ele é transmissor. Vocês lembram lá que o PCR ele pode permanecer positivo por muito tempo, né? Mas o que eu sei é que ele é um caso confirmado de COVID. O PCR sendo negativo, eu posso repetir esse exame depois de um certo tempo. O tempo para eu repetir esse exame, ele não está bem definido na literatura, algumas referências sugerem 48 horas depois, né? Mas eu posso utilizar também a associação do PCR com um teste rápido sorológico, né? Associando esse teste, o meu teste sendo positivo, eu provavelmente estou diante de um caso de COVID, né? E aí eu vou considerar a possibilidade do teste positivo representar apenas uma infecção antiga, né? Não necessariamente uma infecção nova, certo? Se o meu teste rápido ele vem negativo, e eu ainda continuo com uma suspeita clínica, é importante eu repetir o teste rápido depois de 10 dias do início dos sintomas, né? Porque aí eu estou na expectativa de avaliar aquela soroconversão. Se positivo, eu estou diante de um caso confirmado. Se negativo, eu vou mais uma vez avaliar o quadro clínico. Se é uma suspeita alta, eu vou considerar repetir esse exame depois de um prazo maior, certo? Isso, então, seria o nosso fluxograma para o paciente sintomático. O fluxograma para o paciente assintomático, naquelas situações onde eu estou fazendo um inquérito sorológico, ou eu quero entender o que está acontecendo ali com a minha população, ou eu estou investigando contato de paciente sintomático, o que a Seller propõe? Eles propõem realizar, né, um teste rápido. Esse teste rápido sendo negativo, eu vou descartar a infecção prévia, ou vou entender que esse indivíduo está naquele período de janela imunológica, né, que é o período onde ele já contraiu, aquele curto período que a gente está considerando, que é o período onde o indivíduo já contraiu o vírus, mas ele ainda não produziu anticorpos suficientes para serem identificados pelo teste, né, e aí nessa situação, é interessante eu repetir o teste depois de 10 dias, né, se o meu teste ele veio positivo de cara, o que seria o mais interessante? Seria eu realizar um PCR desse indivíduo, né? Porque se eu realizo o PCR desse indivíduo e esse PCR vem negativo, eu vou automaticamente concluir que isso é uma infecção passada. Se ele vem positivo, eu não posso afirmar que ele está na fase ativa, mas eu posso supor, e aí é importante porque, independente se esse indivíduo está transmitindo ou não o vírus, eu vou recomendar o isolamento por 10 dias, já que é a coisa mais segura a ser realizada, uma vez que fazer cultura de vírus não é uma coisa tão fácil aqui na nossa prática, né? Se eu peço, se o PCR ele está indisponível, né? Esse teste rápido veio positivo, eu não vou conseguir diferenciar se é uma infecção muito antiga, é uma infecção mais recente ou uma infecção aguda. Nesse caso, então, nós vamos tomar a medida aí de isolamento por 10 dias, independente de outros exames, certo? Bom, um outro assunto que eu acho que é extremamente importante da gente abordar é a questão dos anticorpos neutralizantes, né? Que é mais uma das vantagens que esse teste traz para a gente. Para falar de anticorpos neutralizantes, eu tenho que apresentar um pouquinho aqui da estrutura do vírus, né? O coronavírus, todo mundo tem conhecimento, recebeu esse nome por causa da coroa, né? Da imagem coroa que ele tem ao redor, né, por causa dessas espículas, né, que ele tem na sua superfície. É um vírus simples, é um vírus envelopado, é um vírus simples, né, na sua estrutura, ele não é muito complexo, o seu material genético é RNA, e as principais proteínas que a gente consegue identificar desse vírus são a proteína N, que é uma proteína que está interna no vírus, e as proteínas da espícula, né, que são a proteína S. Essa proteína S, aqui nessa ampliação, a gente vê que ela tem 3 subunidades, né? A S1, que parece aqui essa pétala de flor, a gente tem a S2, que formaria aqui esse canalzinho no envelope, e a gente tem a RBD, né, que está aqui internamente. E a RBD é importante a gente frisar que ela é o domínio dessa proteína S, que é justamente o que liga
ao receptor do ACE2, né? Tão falado que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, né? Então, para cada proteína dessa, o indivíduo desenvolve um anticorpo. Então, nós podemos encontrar no soro desse indivíduo anticorpo anti-N, anticorpo anti-S2, anti-S1 e o anticorpo anti-RBD, né? Se eu falei que esse domínio da proteína, o RBD, é justamente o que liga no receptor da célula do humano para que o material genético do vírus seja internalizado para dentro da célula do indivíduo, e esse indivíduo, né, vai reproduzir as células virais, as partículas virais, né, que é esse o mecanismo que o vírus utiliza para reprodução. Então, esse RBD, ele tem uma importância muito grande na infecção, e ele é considerado o anticorpo anti-RBD, ele é considerado um anticorpo neutralizante, né? Esse anticorpo, uma vez que eu consigo produzir esse anticorpo impede a ligação do vírus com a célula humana, né? Ou seja, esse anticorpo elimina a capacidade infecciosa desse vírus, certo? Então, essa proteína e esses anticorpos, né, eles têm sido muito citados na produção de vacinas e de tratamentos medicamentosos, né? Então, acredita-se que o caminho do tratamento e da possível cura aí da Covid-19 venha por essa compreensão dessa proteína, né? E o que é interessante é que o teste Celler, esse teste que nós estamos apresentando, ele identifica exclusivamente os anticorpos anti-RBD, tá? Então, enquanto outros testes rápidos identificam anticorpo contra outras proteínas, contra a proteína N, que eu falei que é aquela proteína de difícil acesso, que ela está dentro do vírus, né? Contra outras proteínas da fração S, o teste da Celler, ele identifica exatamente esse anticorpo anti-RBD, né? Então, é provável, é possível que estudos futuros mostrem que a identificação de anticorpo anti-RBD seja importante não só para diagnóstico, mas também para identificar aquele indivíduo que está imune contra o SARS-CoV-2, tá? Então, aqui estaria uma outra vantagem que nós identificamos desse teste. Essas vantagens, elas são teóricas, a gente não consegue palpar, mas o que a gente vê já na prática são as validações que foram realizadas para o teste Celler One Step COVID, né? Então, é importante frisar que essas validações, elas foram independentes, ou seja, elas não estão relacionadas ao fabricante, elas foram encomendadas por órgãos independentes, né? São várias validações, eu vou apresentar algumas para vocês. O que a gente tem de informação do fabricante, né, o que vocês acham na bula do teste Celler, é que a sensibilidade desse teste, que foi avaliada em 596 amostras, foi de 86,43%, e a especificidade foi de 99,57%, tá? Isso é o que o fabricante informa. Independente do que o fabricante informa, todo laboratório, principalmente os laboratórios maiores, quando eles compram um teste, eles têm que fazer a validação interna desse teste, tá? Então, eles não confiam só nos dados do fabricante, eles têm que fazer essa validação interna para entender se aquilo que foi estudado em uma população específica, se ela se aplica àquela população, né, para a qual ele vai utilizar aquele teste. Bom, e aí o que a gente tem, né, com relação aos dois principais laudos que foram produzidos pela Fiocruz, né, o que a gente tem é que esse teste, ele teve uma sensibilidade, nesse primeiro laudo aqui, ele teve uma sensibilidade de 100%, né, então foram avaliadas 18 amostras, e das 18 amostras, todas elas foram verdadeiramente positivas, né. A especificidade desse laudo foi de 99, mostrou a especificidade desse teste de 98,7%, né? Das 78 amostras que foram avaliadas, uma
deveria dar um resultado negativo e mostrou um resultado positivo, né? Então, que seria o que a gente chama de falso positivo. Mas ainda assim é uma especificidade muito boa. No segundo laudo, né, produzido pela Fiocruz, em 20 exames realizados, né, observou-se uma sensibilidade de 95,2 e uma especificidade de 98,6. Uma outra validação que foi feita pela Universidade de Harvard, junto com a Universidade da Califórnia, mostrou que o teste Seller esteve entre os 2 únicos testes rápidos com especificidade maior do que 99%. Se não me engano, nessa validação foram testados 5 ou 6 outros testes. Eles pegaram amostras de sangue armazenadas, amostras de sangue que tinham sido colhidas antes da pandemia, né, e fizeram teste nessas amostras e observaram uma especificidade de 99,1%. Por que eu falo aqui de amostras de antes da pandemia? Porque nessa situação aqui está sendo avaliada a questão de reação cruzada com outros coronavírus, com outras questões aí que não foram bem identificadas no teste, né? Então, ele teve uma validação, uma especificidade excelente. Uma segunda análise realizada por esse grupo também, a especificidade, nessa situação aqui já foi utilizada amostras recentes, né? A especificidade foi de 100%. Com relação à sensibilidade do teste, o que esse grupo observou? Que era muito dependente do tempo, do período em que era realizado o teste, né? Quando esse teste foi realizado entre o primeiro e quinto dia de sintoma, a sensibilidade foi de 38,5%. Certo? Ou seja, remete àquilo que eu falei, o IgM e o IgG, eles já podem ser identificados nos primeiros dias de sintoma, né? Mas é mais provável que eu identifique com o passar do tempo. Do 6º ao 10º dia de sintoma, a sensibilidade foi de 66,7%, do 11º ao 15º dia de sintoma foi de 84,4%, e a maior sensibilidade foi aqui, entre 16 e 20 dias de sintoma, né, que foi de 89,5%, e nesse período aqui, o teste Seller mostrou o maior valor de sensibilidade entre os outros testes avaliados, tá? Acima de 20 dias, como a amostra foi pequena, não pôde-se tirar nenhuma conclusão. Aqui nós temos outra validação promovida pelo governo da Austrália, né, do Instituto Doherty, onde o teste Seller, ele se destacou com uma especificidade de 97,8%. Sobre a sensibilidade do teste, o teste Seller, ele teve a maior média de sensibilidade global entre todos os testes avaliados, tá? Aqui também ele identifica por faixas de dias de início do sintoma, né? De 0 a 3, é um período mais curto aí do que o da outra validação, 13%, de 4 a 8, 50% de sensibilidade, de 9 a 14, 76%, do 15º ao 20º dia de sintoma, aqui, 100%. O que é interessante é isso aqui, olha, que nesse período, o teste Seller foi o primeiro com maior valor de sensibilidade entre todos os outros testes avaliados. Então, ele teve uma sensibilidade maior no ranking aqui, né, de acordo com os dias de sintoma. Bom, ou seja, né, a média global também desse teste foi maior do que a dos outros avaliados. Bom, então acho que já dá para a gente resumir algumas conclusões, né, concluir algumas coisas aí. O primeiro é que o conceito clássico de IgM significando fase aguda e IgG significando fase tardia, ele não é válido para a COVID, e a gente não pode seguir esse raciocínio. Se usarmos esse raciocínio, nós vamos estar errando, e vamos errar, vamos fazer uma coisa insegura, né? Porque não quer dizer que esse indivíduo tem IgG, que automaticamente ele não está transmitindo. Como a gente viu, o IgM e o IgG, eles podem iniciar precocemente, né, mesmo na fase em que esse indivíduo, ele está em viremia, em que ele tem a transmissão, né. O perfil mais comum da fase aguda, diferente do que a gente imaginava, é que o IgG é positivo e o IgM negativo, né, diferente aí de várias outras infecções que a gente tem o costume de acompanhar, né. Testes de anticorpos totais, né, eu estou chamando de anticorpo total a soma do IgM com o IgG,
sem fazer essa diferenciação, por tudo que foi dito, ele é mais adequado, pois vai aumentar a sensibilidade global e vai evitar esses erros aí que têm sido seguidos na interpretação clínica desses testes, né? O teste Seller, ele identifica apenas o anticorpo RBD, então talvez por isso ele tenha mostrado alta sensibilidade e alta especificidade nessas validações todas que eu apresentei, né? Nas validações que a gente chama atenção, né, que foram validações independentes, né, o teste saiu muito bem em todas elas, tá? Eu queria deixar muito claro com relação a essas validações, que essas que eu estou apresentando, existem outras validações da DASA, de laboratórios privados que disponibilizam para a gente. Eu não estou omitindo nenhuma informação com relação a essas validações. Todas as validações que a gente teve acesso em que o teste Seller foi testado, ele se saiu muito bem. Bom, então, né, eu queria agradecer mais uma vez a Seller por essa oportunidade de esclarecer esse tema que a gente tem estudado muito, né, para poder colocar em prática esses testes. A gente ouviu muita crítica quando os testes chegaram no mercado, né, isso tem sido propagado pela mídia, mas que as pessoas têm repetido isso, mas elas não param muito para pensar, muito menos para estudar o que elas estão falando, e acabam replicando informações erradas, né. Então, se a gente quer colocar dentro de um fluxograma que a gente propõe usar, a gente tem que entender bem o teste, a gente tem que associar isso ao quadro clínico e raciocinar mesmo em cima daquele teste que a gente está pedindo, né? Eu gostaria de agradecer a Mariana, aí, moderadora, ao doutor Breno, né, por muito auxílio aí nas informações, por muitos esclarecimentos. Bom, e estou à disposição para as perguntas aí, né, Mariana? Sim, então, pessoal, tivemos bastante perguntas aqui. Eu acredito que não vai dar para responder todas, então eu vou selecionar algumas e eu vou deixar aqui, vou escrever aqui no chat um e-mail para se a pergunta de vocês não forem respondida hoje, vocês podem enviar esse e-mail para a gente, que a gente vai direcionar para a doutora Carolina e todos serão respondidos, tá bom? Então, vamos lá, doutora Carolina. A primeira pergunta, na verdade, houve mais de uma pergunta nesse sentido. A Denise de BH, ela perguntou qual que é o método para controle de cura sem cultura viral. Bom, a gente não tem, na prática mesmo, né, no nosso dia a dia, a gente não tem um exame que a gente possa solicitar para avaliar a cura, né? Por isso que a gente tem enfatizado muito a questão do afastamento do sintomático, né, por 10 dias, desde o início do sintoma, por no mínimo 10 dias desde o início dos sintomas, né? O que o Ministério da Saúde coloca aí são 14 dias, a gente tem uma margem de segurança maior. É muito importante a gente tentar identificar a data do início dos sintomas, né? Na dúvida, a gente sempre tenta colocar aí o período de maior segurança, né? Como eu falei no começo, os sintomas, eles são muito leves, são muito brandos na maior parte das pessoas, então fica difícil identificar mesmo qual foi o dia do início dos sintomas. Às vezes as pessoas começam como uma mialgia, com um pouquinho uma tosse discreta, uma dorzinha de garganta, e ao contrário do que a gente achava, a febre, ela não pode ser o definidor da data do início dos sintomas, né? Então, a gente tem que buscar pela memória ali quando que pode ter sido esse primeiro incômodo, para a gente estabelecer com segurança esse período, tá? Então, não existe um exame que vai me dar 100% de certeza que eu possa voltar. Claro que, se eu faço um PCR, né, e esse PCR ele vem negativo, ele me dá uma informação a mais, mas vocês lembram lá que como a sensibilidade desse teste, ela não é muito grande, né, então se eu estou diante de um exame negativo, eu não posso afirmar 100% de certeza que eu não estou mais transmitindo, né, o ideal seria eu realizar no mínimo 2 PCRs seriados aí, com 24, 48 horas de diferença, para eu poder esses exames estando negativos, eu concluí que esse indivíduo não está mais transmitindo, tá? Na prática, a gente sabe que fazer 2 PCR, um PCR já é difícil, 2, então, é mais difícil ainda, tá? Então, é óbvio que eu não posso utilizar o teste rápido sorológico para orientar o retorno ao trabalho. Ótimo, obrigada, doutora Carolina.
Próxima pergunta, perguntaram aqui qual a porcentagem da especificidade do PCR. Tem algum estudo, alguma fabricante que já tem essa estimativa aí? O PCR, ele, por definição, é um exame extremamente específico, né? Ele é um exame que ele vai identificar, né, pedaços do material genético do vírus, né? Grosseiramente falando, é isso. Então, ele mostra bem a identidade daquele vírus, tá? Então, a especificidade dele é alta, chega aí a próximo de 100%. A sensibilidade dele, também, da execução desse teste, também é uma sensibilidade muito boa. Só que ele depende da concentração do vírus no espécime que eu estou avaliando, certo? Então, por isso que lá no fluxograma a gente coloca aqui um PCR positivo, ele é COVID. Um PCR negativo, ele pode não ser COVID. Desculpa, um PCR negativo, ele ainda assim pode ser COVID. Outra pergunta que fizeram aqui é se existe relato de contaminação cruzada nos testes rápidos. Aí outra pessoa perguntou, e completando, por que tem existido aí testes falsos positivos, se é comum. Eu não entrei muito no detalhe aqui do teste rápido, mas depois a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso, que é a questão da execução dos testes, né? Eu não quis colocar isso, mas eu acho que é uma coisa extremamente importante a gente falar que o teste rápido ele é um teste de execução muito simples, né? Mas que, se não seguidas as orientações todas, né, passo a passo, esse exame ele pode ter problemas, né? Então, é muito importante que as pessoas estejam muito bem treinadas, que elas saibam, se elas estão utilizando ali a punção digital, que elas saibam utilizar aquele capilar, né, aquela pipeta, para preencher o volume correto de sangue. Então, né, então tem muito problema relacionado à execução. Com relação a falsos positivos, o que a gente tem na literatura é que, principalmente, o IgM, né, ele está muito relacionado quando a gente identifica só o IgM, né, eu faço um teste rápido, ele me mostra um IgM positivo e um IgG negativo, a probabilidade disso ser um falso positivo, uma reação cruzada com alguma outra proteína, não necessariamente a outros COVIDs, mas com qualquer outra coisa, é muito grande, tá? Então, isso seria mais um dos problemas da gente fazer essa diferenciação de IgM e IgG, né? Se eu estou utilizando um teste que ele me mostra IgM positivo e IgG negativo, eu vou fazer questão de solicitar esse teste depois de um tempo para observar se o IgG apareceu. Se esse IgG não apareceu depois de um certo tempo, eu vou considerar que esse teste, que esse IgM positivo inicial aí era um falso positivo. Certo. E aí, até complementando você, doutora Caroline, falando especificamente do One Step, do nosso teste, né, da Celler, a gente já tem alguns estudos que a fabricante OneFlu realizou, então até na bula, né, quem quiser tiver interesse, estamos aí, tem na bula, a gente pode disponibilizar, mas a gente não tem tido relatos de testes que deram falsos positivos, igual a doutora Carolina explicou na apresentação dela. O nosso teste é altamente específico para o SARS-CoV-2, então a chance de falso positivo e de reação cruzada com outras doenças é pequena, tá bom? Então, só complementando o que ela falou. E aí, uma dúvida que eu acredito que seja, assim, geral, doutora Carolina, já que é um teste, né, totalmente diferente de todos os outros que a gente já viu até o momento, como que libera um laudo com IgM e IgG juntos? Qual que seria a recomendação? Quem perguntou isso foi a Ramona, do Rio Grande do Sul. Desde que esteja escrito no teste, né? Geralmente, quando a gente faz o laudo, a gente tem que colocar qual teste que foi realizado, né? Lote e tal. É só colocar que foi um teste IgM/IgG, alguma coisa IgM mais IgG, né? Só deixar claro o que foi utilizado, né? Mas aí eu vou fazer o inverso, que talvez não seria a gente reportar um teste que faz a diferenciação IgM e IgG, você reportar que foi tal fração positiva e tal fração negativa, isso pode acabar induzindo o médico ou outros profissionais de saúde a tomar conduta errada, né? Então, vale a pena, às vezes, até colocar nesse laudo alguma coisa com relação a alguma observação desse tipo, né? Para não tirar conclusões baseadas
na fração que foi identificada, mas eu descreveria lá, teste identifica IgM e IgG, IgM/IgG. Juntos, né? Ok. Uma outra pergunta também que fizeram aqui é se existe algum estudo que demonstre uma correlação entre a intensidade da cor da linha com a quantidade de anticorpos presente naquela amostra. Olha, para outros testes a gente tem isso. Para o Celler, eu não sei te falar, eu não li nada sobre isso, eu não sei se a Mariana vai saber falar alguma coisa, né? Mas a gente entende que é uma reação de antígeno e anticorpo, né? Que ele é identificado ali pela cor. Então, quanto mais antígeno você tiver, né, mais vai corar. Eu acho que é plausível que tenha uma associação, mas eu não sei falar com certeza. Eu acho que, na verdade, segue o princípio básico da imunologia, né? A gente sabe que a questão do teste imunocromatográfico ele tem que ser analisado a olho nu. Então, a questão de intensidade da cor se deve, obviamente, à quantidade de imunocomplexos presentes naquela amostra. Então, não existem assim, estudos, mas a gente sabe que na imunologia é dessa forma que é conduzido, né? Que é interpretado os resultados. Então, e é uma dúvida geral, qualquer tira, se a tira de controle ela deu forte e aparente, significa que aquele teste ele correu tudo bem. Então, se você observa uma linha no teste que seja fraca, mais visível ou muito forte, ambas são positivas, ambas devem ser consideradas positivas, certo, doutora Carolina? Né? É isso mesmo, a gente tem que ficar de olho, e o que eu gostaria só de frisar é que sempre utilizar uma iluminação boa no local, né? Porque principalmente se a gente está utilizando sangue total, né, ou a punção digital ali, a vermelhidão do sangue ele pode acabar atrapalhando a leitura da barrinha, né? A barrinha cora, às vezes cora fracamente, mas quando o sangue sobe por capilaridade ali na membrana, ele pode corar de róseo toda a membrana e falsear a linha, né? Então, aí pode causar um falso negativo. Então, é muito importante a gente utilizar uma iluminação boa do local, tá? Querem saber se existe diferença entre o tempo de aparecimento dos anticorpos NS e RBD? Há algum estudo, relato sobre isso? E aproveitando, então, para responder a pergunta de todos vocês, o webinar ele vai estar disponível, sim. A partir de amanhã, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, no LinkedIn e nas redes sociais, tá bom? O canal, vou escrever aqui para vocês, é Celler Biotecnologia. Só vocês olharem, direcionarem para o YouTube que vocês vão achar lá. Aí a gente vai ter um tempinho para poder fazer tudo e depois a gente vai colocar lá no nosso canal. Para quem está questionando a gente dos laudos do INCQS, só mandar um e-mail para a gente a pergunta que a gente vai disponibilizar, e aí vocês vão poder ver quais tipos de amostras foram utilizadas e tudo mais. Bom, pessoal, então, como a doutora Carolina está tentando se reconectar, eu vou aproveitar para explicar para vocês o estudo da Wonderful, né, que é a nossa fabricante, ela foi feita com sangue total, soro e plasma, tá bom? Então, aqueles resultados obtidos que a doutora Carolina apresentou foram com os 3 tipos de amostra. E aí, caso vocês queiram saber melhor como foram feitos os estudos, manda para a gente a pergunta que a gente também vai responder para vocês, tá bom? Qualquer dúvida também em relação ao procedimento, tempo de incubação, o que compõe o kit, tudo isso pode mandar para a gente que nós vamos responder a todos. Infelizmente, não dá para responder tudo aqui, né? E aproveitando também, já que a gente está nessa onda do Covid, né, eu queria deixar aqui para vocês também uma reportagem, até mesmo que nós fizemos, né? Na verdade, vocês já sabem que a ANS, alguns de vocês devem saber, né, que a ANS já divulgou alguns testes complementares para auxiliar o diagnóstico da Covid-19, e a Célia também tem produtos complementares, que no caso é a procalcitonina, o dímero,
PCR, enfim, testes que vão auxiliar por meio de um equipamento de imunofluorescência, que alguns de vocês devem conhecer, a gente consegue também ter esses testes para auxílio diagnóstico da Covid-19. E aí, quem ainda não conhecia a Celler, né? A Celler é uma empresa de biotecnologia que está no mercado há aproximadamente 19 anos, e hoje a gente está especializado em produtos point of care. Então, eu vou deixar aqui para vocês tanto o site da Celler com todos os produtos, né, para vocês conhecerem melhor a empresa, os produtos que a gente trabalha, e também tem um link aqui no YouTube desse equipamento que eu mencionei, é o Fineker, ele é o nosso produto-chave, e aí, através dele, vocês terão acesso a esses testes que estão sendo muito procurados, inclusive, tá bom? Segue aí o vídeo no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem interesse também em saber mais, é só nos procurar, que a gente vai responder com o maior prazer. E eu acredito que a doutora Carolina não voltou. Pessoal, é isso. Ó. Infelizmente, a doutora Carolina ela não conseguiu retornar para o webinar. Então, eu gostaria, em nome da Celler, agradecer imensamente a presença dela. Eu acredito que foi um webinar muito esclarecedor, de um assunto muito polêmico, né? Todos perguntavam e questionavam por que a Celler estava trabalhando com um teste diferente dos outros. Então, eu acho que hoje vocês tiveram um pouquinho desse conhecimento, do porquê que a Celler escolheu, né? Esse teste que é tão diferente e tão ideal para o momento, na verdade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu reforço. Vocês podem mandar no e-mail para a gente, assessoria@celler, e esse webinar vai estar disponível. Então, muito obrigada a todos pela participação, pelas perguntas que foram extremamente pertinentes, e deixa um abraço aqui para a doutora Carolina, provavelmente ela vai ver depois, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.